Capítulo 180. Fei. Eu estou apenas de passagem. Não se importe comigo. Isso é estranho. Não existe muitas pessoas que sabem sobre este lago, como há tantas pessoas aqui. Ao ver que a maior parte da área perto do lago já havia sido ocupada, o velho Zolask ficou um pouco perplexo. Uma vez que o acampamento, que ele recomendou ao rei já estava ocupado, ele sentiu que ele não fez um bom trabalho como um guia. Sem problema, nós iremos verificar primeiro. Fei viu a luz da tocha distante e sorriu. Eu vejo que ainda existem alguns lugares perto do lago. Embora possa estar um pouco cheio, deve ser suficiente para nos estabeleçamos. Mas, justamente neste momento, Svish! Uma flecha branca emplumada com sangue fresco de repente foi disparada do espaço escuro, e fincou no chão antes de seus pés. Metade da flecha já estava no chão, a sua outra metade ainda tremia. Os respingos de sangue se espalharam por toda parte, e junto com a flecha veio um grito exagerado de uma árvore distante. O grupo mercenário Blood Edge está se instalando e cuidando alguns assuntos aqui. Deixe esse lugar se você não quiser morrer. LK. Blood Edge pode ser traduzido como lâmina de sangue ou borda de sangue, entre outros similares. A flecha de penas brancas úmida de sangue significava que se você dar um passo em frente, você se encontrará com a morte. Tal aviso era muito popular nas terras de Azeroth, e o exército expedicionário de Shambort, uma vez, o usou no território do reino de Blackstone. Embora as palavras faladas fossem um pouco grosseiras, ainda era razoável. Se existe realmente um grupo de mercenários distantes que cuidava de algum negócio privado, era realmente imprudente e insensato para o grupo de Fei apenas passar por eles. Mas, depois de ouvir do cara o nome do grupo, o rosto de Fei mudou imediatamente. Não apenas Fei, o velho Zolask e o jovem Modric ao lado de Fei também começaram a tremer incontrolavelmente. Eles apertaram os punhos firmemente, e uma chama feroz queimou em seus olhos. Grupo Mercenário Blood Edge. Na verdade, é o Grupo Mercenário Blood Edge. Essas 4 palavras simples, para os inúmeros escravos mineradores de Shambort, representaram um terrível pesadelo. Como 80 a 90% dos escravos mineradores de Shambort foram capturados e vendidos para as minas mineradoras escaldantes dentro do reino Blackstone por todos os tipos de métodos utilizados por este grupo mercenário, seja em plena luz do dia ou no escuro. Blood Edge era um grupo mercenário de nível 5, e era bastante respeitável no Império Zenith. Havia muitos lutadores de elite no grupo, seu nome infame foi espalhado por muito longe, e eles aceitavam missões mercenárias para ganhar dinheiro. Capturar os escravos era uma das principais maneiras para esse grupo mercenário juntar dinheiro, e muitos países subsidiários do nível 5 ou 6 no Império foram muitas vezes intimidados por esse grupo. No entanto, uma vez que esses patifes experientes no grupo agiam de forma muito astuta e cautelosa, e eles tinham uma organização rígida e eram secretamente apoiados por alguma aristocracia imperial. Eles nunca deixaram nenhum sobrevivente ou evidência quando executavam as missões. É por isso que, mesmo que uma questão tenha chegado ao Tribunal Imperial, a equipe de execução da lei do Palácio dos Cavaleiros Imperiais não seria capaz de fazer muito sobre eles. Vale ressaltar que, em Azeroth, os mercenários são uma força peculiar. Eles não pertencem a nenhum reino, mas ainda penetraram em todas as partes do continente, aceitando todos os tipos de comissões de diferentes forças ou grupos, incluindo-se e unindo a guerras. Suas sombras apareceriam mesmo em algumas guerras entre diferentes impérios. Em termos de força, alguns grupos mercenários são poderosos, embora não possuam nenhum território ou título, ainda estavam equipados de forma comparável aos impérios. E o grupo mercenário Blood Edge é um dos 3 grupos mercenários de nível superior dentro do Império Zenith. Fei saltou do grande cachorro preto e acariciou-o na cabeça. Essa coisa entendeu Fei imediatamente e levou a sonolenta Angela ao centro do exército. Fei olhou para uma distante árvore gigante de 100 anos. Seus olhos eram como relâmpagos e ele imediatamente viu um mercenário magro de olhar frio com uma besta de pé sobre um galho da árvore.
Ele estava vestido com um traje preto escuro, e havia um símbolo de um facão vermelho sangue bordado na manga e no colar de seu traje, e ele estava zombando e rindo provocativamente para a direção de Fei. Fei sorriu para ele, revelando os dentes brancos. Então ele ergueu o braço com a flecha branca úmida de sangue na mão e a quebrou pela metade. Este movimento significava: vá se fuder. Ele está procurando vingança, nunca vai parar até a morte. O rosto do mercenário pequeno e magro mudou de repente, e ele ficou ainda mais chocado depois de ver o grande exército atrás de Fei. Ele colocou sua mão nas costas, puxou uma coisa parecida com um chifre, colocou-a ao lado de sua boca e estava prestes a soar para alertar seu grupo. Contudo, Svirch, uma flecha afiada silenciosamente perfurou o céu noturno, e atingiu o mercenário na boca justamente quando ele acabou de abrir. Pof! O mercenário pequeno e magro nem chegou a gritar, e ele caiu da árvore. Pev. Ao mesmo tempo, uma série de flechas foi atirada da corda do arco do jovem loiro Fernando Torres. A velocidade das flechas afiadas foi incrivelmente rápida, mas não fez nenhum som excessivo. No entanto, o sangue começou a florescer, assim como o toque frio do deus da morte. As flechas disparadas matou facilmente os outros vigias da Blood Edge em várias outras árvores. Uma flecha leva uma alma, e todas as flechas eram impiedosas. Fei sorriu para o adolescente loiro ao lado dele e deu-lhe um olhar de apreciação. Foi realmente um bom convite para Torres. Desenvolve-lo na direção do Cavaleiro do Zodíaco de Sagitário. O talento de Torres em tiro com arco era de fato raro. Flanquear. Fei fez um gesto, então Varden Oleg, Torres, Sech, todos liderando 10 cavaleiros do Zodíaco, e rapidamente começaram a fechar de 3 direções. Fei apenas trouxe o velho Zolaski e Modric, e eles casualmente caminharam em direção à distante luz do fogo tranquilamente. Do lado do lago, a noite gradualmente se intensificou. No lado da floresta de pedra ao lado do lago, as tochas queimavam ardentemente cheias de faíscas. 2 grupos de pessoas estavam em confronto. Um lado parecia ser um grupo de caravanas, tinha cerca de 40 pessoas, todas em armadura leve. Todos estavam bem vestidos e estavam bem no centro. Todos tinham uma expressão nervosa, e alguns começaram a suar. O líder era um ancião com um nariz vermelho e estava com um manto preto, e nos lados esquerdo e direito estavam uma espadachim de branco e uma mulher encantadora com uma saia vermelha. As expressões dos 3 estavam desconcertadas, e eles guardavam as 3 carruagens atrás deles. Cercado eles tinham mais de 200 pessoas, todos vestindo uma roupa vermelha escura com o símbolo sangrento do facão bordado em seus trajes. Eles não eram apenas superiores em números, suas armas também eram de um nível mais alto, e eles também tinham 10 usuários fortes de bestas, crossbow, visando o centro. Essas flechas da besta poderiam definitivamente penetrar a armadura de um cavaleiro pesado, assim como o cruel ceifador da morte, livremente ceifando vidas. E em pé na frente havia 4 pessoas como líderes em uma armadura leve vermelha escura. Havia um cara gigante musculoso de um olho só usando um tampa-olho preto, uma pessoa de meia-idade aparentemente humilde e simpática, um jovem magro e branco que continuava olhando para a jovem em vermelho no lado oposto, bem como uma bela garota com cerca de 18 anos de idade. A atmosfera entre os dois lados era obviamente hostil. É provavelmente porque cerca de 20 pessoas morreram já na cena. A maioria deles foi morta por uma besta, e eles claramente pertencem ao lado desfavorecido. O grupo de mercenários Blood Edge? O velho de nariz vermelho e manto preto que segurava uma varinha mágica rugiu como uma voz profunda. Seu grupo está louco. Um pequeno grupo mercenário de nível 5 se atreve a colocar as mãos no grupo Caravana Soros. Você não tem medo de que o presidente Soros desencadeie sua ira depois de descobrir e destruir seu grupo Blood Edge até o chão? Ah, você está realmente certo, gerente reverendo Redknapp. O grupo Soros é realmente grande, e se fosse em qualquer outro momento, mesmo 10 grupos mercenários Blood Edge não se atreveriam nem fudendo a se aproximar.
No entanto, desta vez, vocês acharam que foram inteligentes o suficiente para cortar caminho através das montanhas ardentes e foram vistos acidentalmente pelos meus irmãos. Ah, não é essa vontade de Deus. Depois de matá-los todos, o presidente Soros não saberá nada sobre isso e então como ele colocará as mãos no nosso grupo mercenário Blood Edge? O líder musculoso Omeet, de um olho, desta equipe Blood Edge, sorriu e ficou completamente inabalável com as palavras do ancião Retknaped. Como vocês realmente descobriram sobre isso? O ancião com um manto preto apertou sua varinha e perguntou, pois ele estava um pouco relutante a aceitar esse destino. Sobre este assunto, você pode ir perguntar à morte você mesmo. O cara calvo musculoso estava receoso sobre qualquer outro acaso. Ele não estava disposto a falar, mas estava prestes a comandar seus arqueiros com bestas a atirar. No entanto, seu rosto de repente mudou como se ele ouvisse algo, e então ele imediatamente se virou para olhar algo distante. Esse movimento de repente fez todos ficarem um pouco surpresos e depois olharam na direção em que o calvo musculoso olhou, e eles perceberam que na verdade havia um jovem adolescente de armadura leve negra que caminhava como se estivesse passeando. Sua expressão era extremamente relaxada, e atrás dele o seguiam um ancião e uma criança. O ancião tinha a cabeça cheia de cabelos brancos, e o garoto era magro como uma vara de bambu, como se ele não tivesse tido nutrição o suficiente. Era como se ambos pudessem ser soprados se houvesse algum vento da montanha. Quando eles se aproximaram, todos puderam dar uma olhada de perto. O jovem de preto tinha cabelos pretos escorridos como uma cachoeira, e ele era bonito, com um leve sorriso no rosto. Seus olhos continuavam visando as pessoas do grupo mercenário Blood Edge como se estivesse olhando para um bando de porcos esperando serem abatidos. Atrás dele, o velho e o garoto estavam um pouco nervosos, mas a forma como os dois olhavam as pessoas do Blood Edge eram como 4 facas afiadas ansiosas para fatiar o coração dos inimigos. Quem é você? Algo definitivamente estava errado. Sem saber, esses 3 chegaram a uma faixa de 100 metros, mas os vigias escondidos nas áreas da perímetro não deram nenhum aviso. Algo claramente aconteceu com eles. Pensando nisso, os olhos do homem calvo musculoso se contraíram levemente, e ele ficou vigilante. Eu estou apenas de passagem, Fei respondeu casualmente. Então, ele quase começou a rir, apenas percebendo que ele fez uma jogada muito legal, e então ele tentou por algum tempo segurar sua risada e, finalmente, disse solenemente: de repente, eu reconheci alguns conhecidos, então eu decidi que seria conveniente vir e cobrar algum débito. Receber algo interesse primeiro. Não havia a menor flutuação de energia no corpo de Fei, nem houve nenhum elemento mágico se revelando, e ele simplesmente pareceu ser um jovem vulnerável sem o menor poder para lutar. Atrás dele, os passos de Zolaski e Modric eram ainda mais instáveis, e um olhar era suficiente para dizer que eles não eram profissionais. No entanto, foi o aparecimento dessas 3 pessoas vulneráveis que fizeram o cara calvo musculoso ficar um pouco nervoso. Por precaução, o gigante de cabeça calva de um único olho não reagiu imediatamente, mas ele silenciosamente mandou os 3 assistentes em torno dele para comandar outros mercenários a cercar a caravana de Soros para evitar que alguém escapasse, e então ele perguntou levemente: cobrança de dívidas. Que tipo de dívida? Dívida de sangue. Fei acariciou o queixo e disse com um sorriso: de quem? O rosto do homem calvo musculoso mudou e um pensamento já apareceu em sua mente. Do grupo mercenário Blood Edge. Fei disse palavra por palavra, e neste momento, seu rosto ficou completamente frio. Seus olhos eram como lâminas, visando o rosto do cara calvo de um olho só. Fei deixou que sua energia surgisse, e aquele aumento instantâneo de energia mudou a atmosfera efetivamente, dando a essa elite dos mercenários Blood Edge um instinto subconsciente de não ousar olhar para o olho dessa pessoa.